Elisa, na visão de vocês, né, é possível a gente fazer soft landing? Algumas casas dizem que é possível, o próprio Fed diz que é possível que seja dito, mas parece que uma boa parte do mercado enxerga com certa resistência essa visão, né? Acha que, de fato, o aumento de juros, né, vai trazer dificuldades, vai impor dificuldades à economia, levando, então, para um PIB negativo, vamos dizer assim, né? O crescimento de PIB negativo, né? Bom, vamos lá, Matheus. Acho que são assim muitas questões em uma só, né? Eu acho que primeiro a gente tem o soft landing, ele é quase uma coincidência se ele vai acontecer ou não, né? É muito difícil, você tem muitas incertezas de parâmetros e de condições estruturais da economia. Normalmente, né, você já tem essas incertezas, e nesse momento você tem mais ainda, né? Porque as pessoas podem até dizer o seguinte: vem cá, mas a gente está com inflação por excesso de crescimento, com um crescimento tão baixo, né? Ninguém viu taxas de crescimento espetaculares nesse período. Por que isso acontece? Porque, na verdade, o crescimento não precisa ser grande, né? Ele só precisa ser maior do que o crescimento potencial. Perfeito. Depois dessa pandemia, de todos esses choques de oferta, de todas essas questões que a gente já conversou, uma dificuldade muito grande é se contabilizar o que é crescimento potencial das economias, né? Então, e mesmo quando a gente olha historicamente, isso no Brasil, então, é muito mais claro do que nos outros países, a gente sempre tem uma tendência de exagero de política monetária, para baixo e para cima. A gente claramente vê hoje, né, que houve um exagero para baixo, né, e que resultou nessa inflação, e a dificuldade de se estimar os parâmetros e de se prever através de modelos é, é, da gente conseguir fazer essa sintonia fina da taxa de juros, realmente aumenta muito o risco da gente ter, de fato, alguns trimestres aí de crescimento negativo, né, de queda do PIB nos Estados Unidos. Depois que o Michel falou, e você também, eu acho que assim, tem alguns pontos das falas de vocês que, assim, que eu gostaria de reforçar, que eu acho que são muito importantes para a gente entender o momento atual, né? Acho que o primeiro deles é, como o Michel falou no início, a gente vem desde 2008 com uma política extremamente expansionista e com as autoridades monetárias e fiscais morrendo de medo de desaquecimento num período em que a inflação praticamente não existiu. Então a gente tem toda uma geração de agentes econômicos, né? E aí agentes econômicos são consumidores, são empresas, são indivíduos do mercado financeiro que nunca viram inflação na vida, né? A gente tem assim um contingente bem grande que não conhece esse fenômeno. Acho que isso aí já é um complicador, né? Eu acho que o outro ponto que às vezes traz um pouco de entendimento, de um entendimento equivocado, é de que é possível você controlar a inflação sem desaquecer a economia. Não, isso não é possível. Você só controla a inflação desaquecendo a demanda. E se os juros não desaquecer a demanda, vai precisar de mais. Assim, isso aí é muito, como você falou, é livro-texto, né, de curso de macroeconomia. Então, eu vejo que e os bancos centrais estão todos muito committed com essa realidade, né? A gente vê que, por exemplo, o Fed, o Powell já falou que ele vai controlar a inflação, ele vai trazer a inflação para o que eles julgam um montante razoável, mesmo que isso cause dor. Ele já falou isso literalmente, né? A gente já viu outros membros do board dizendo que eles vão fazer o que tiver que ser feito para trazer a inflação de volta para parâmetros razoáveis, né? Então, assim, eu acho que é um pouco de ilusão achar que não vai ter dor. Eu acho que vai ter dor, né? Agora, a competência dos B6 em estimar e entender o processo no final das contas, vai dizer
se a dor vai ser grande ou a dor não vai ser grande, né? Eu acho que esse aqui é o ponto. Uma outra questão que é importante, né? E aí principalmente quando a gente fala de commodities, eu concordo em gênero, número e grau com o seu diagnóstico de China. Eu acho que tem um problema na China muito grande. A China ficou em lockdown muito mais tempo do que todo mundo. E a gente ainda tem um problema de informação que, na verdade, a gente não consegue saber exatamente o que está acontecendo, né? Então, a gente tem uma conjuntura complicada e dados complicados, né? Não confiáveis, defasados, manipulados, enfim. Aí a gente pode ter uma série, em todas as teorias da conspiração aí para justificar isso. E a gente tem uma questão adicional que eu acho importante colocar, que é a questão energética nesse segundo semestre, né? O quanto mais a guerra entre a Rússia e a Ucrânia se prolonga, né, mais a gente tem o risco inflacionário, né, via alta, né, ou manutenção em patamares elevados de petróleo, gás, etc. E a gente tem o risco do outro lado, né, que é o risco da escassez, né, de simplesmente a Rússia não mandar o gás. E como é que a Alemanha fica, né? Aí a gente já tem um risco de desaquecimento, né? A gente já fica com um risco pelo lado da atividade. E a gente pode ter, inclusive, essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, acho que esse também é um ingrediente que precisa ser posto nessa equação, porque agora a gente está no grace period, né? Porque a Europa está no verão, né? Conforme a gente for andando aí, né, o calendário for se desdobrando mais para próximo do final do ano, essa escassez ela vai se fazer mais presente, né? Então, eu acho que isso aí é um complicador. Eu acho que as autoridades monetárias em geral, né, o Fed inclusive, também concordo com a visão de vocês, demorou muito para fazer esse diagnóstico, né? Eu acho que o erro de política realmente foi generalizado, e quando a gente tem a demora do diagnóstico, o resultado final é mais juros, né? Eu acho que isso aí, se a gente conversasse há 4 meses atrás, ninguém imaginaria num pace de 0,75 de alta de juros nos Estados Unidos, com o mercado chegando a fazer alguma precificação de alta de 1 ponto, né? Como a gente viu na semana passada, né? Então, assim, realmente a gente hoje tem uma visão melhor, né? Tem os agentes mais sintonizados nessa questão da inflação. E aí, eu acho que, além, né, desses riscos de baixa por conta de atividade menor na China, ou de uma eventual recessão europeia por conta de escassez de energia no segundo semestre, a gente tem um outro ponto, né, que pode ser o grande amigo dos bancos centrais nesse momento, que é a sincronização de política, né? Ao mesmo tempo que lá atrás, na Covid, a gente teve uma sincronização de política do ponto de vista expansionista, né? Todo mundo caiu os juros e todo mundo fez estímulo fiscal. A gente agora tem uma sincronização, pelo menos do lado monetário, no mundo inteiro. Todo mundo está subindo juros, né? Isso tende a gerar um aumento da potência da política monetária, né? Porque você está, em tese, no caminho de restrição de demanda em todos os países do mundo. Isso ajuda, sim, né? Sim. Um cara subindo sozinho, ele vai ter que subir muito mais do que se todo mundo estiver subindo junto. Então, eu acho que, desse ponto de vista, essa é uma externalidade positiva que não pode ser negligenciada, né? Agora, sem dúvida, são tempos bastante incertos, né? Eu acho que isso aí, ninguém tem dúvida disso. E aí, pessoal, tudo bem? Stormy na área. Bom, para dizer que se você quer ver os conhecimentos que nós compartilhamos toda segunda-feira ao meio-dia aqui no Almoço Grátis aplicados em seus investimentos, você precisa abrir uma conta na Liberta. Na Liberta você vai contar com a segurança e a rentabilidade que só um dos maiores escritórios credenciados, a XP, pode proporcionar. Abra já a sua conta e é só clicar no link aqui embaixo.